Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal God On. Com muita satisfação que estamos no nosso quadro Testemunhos. O objetivo é, claro, compartilhar conteúdos que venham edificar a sua vida. Temos hoje a honra, o prazer de receber um grande amigo, evangelista Guilherme da Silva Filho, um homem que tem mais de 40 anos de experiência como evangelista. Então, já dá para sentir um pouquinho a bagagem que este homem tem, as experiências que ele adquiriu ao longo desses anos. Evangelista Guilherme, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, de ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu de estar aqui nesse dia com você, para testemunhar as experiências da minha vida, para testemunhar os grandes milagres que Deus tem operado nesses 43 anos que nós estamos anunciando o Evangelho. Que prazer, 43 anos de estrada aí. E tem o quê? Uma ou duas experiências? 3 experiências? Várias experiências. Com certeza, com certeza. Agora uma pergunta que com certeza todos que estão nos ouvindo vão querer saber. Primeiro ponto, como que o Evangelho encontrou o Senhor? Em 1984, eu já conhecia o Evangelho, mas não tinha uma experiência com Deus. Em 1984. Aí um dia eu saí da minha casa para ir até o centro da cidade, e eu trabalhava no sindicato dos consertadores, fazia manutenção das sedes. Por sinal, naquela época vivia muito bem financeiramente. Opa! E aí eu saí de casa para ir à cidade, eu passei pelo sindicato. E ao passar pelo sindicato, tinha um pé de jabuticabeira bem bonito. E era dia 12 de setembro, nunca me esqueço, que estava iniciando perto da primavera. E eu olhei para aquele pé de jabuticaba e estava todo florido. E fazia tanto tempo que eu não olhava para cima, porque eu só olhava para lanchonete, para festas, assim, né? Tá, bem financeiramente ainda por cima? Pois é, essa que é a realidade, né? E daí quando eu olhei para cima e vi aquele pé de jabuticabeira florido, eu falei só comigo assim: puxa, é primavera, quanto tempo faz que eu não olho para cima? E continuei, irmão Jones, a andar para frente. E quando eu cheguei em frente da estação de trem, aqui, em frente ali, ao ponto de ônibus, a estação de trem aqui da cidade, comecei a olhar as pessoas que iam para lá, iam para cá. E quando eu comecei a olhar aquelas pessoas, veio uma voz dentro de mim, igual um rádio, e falou assim: Guilherme, um dia todas essas pessoas vão precisar de você. Mas eu digo, essa época o senhor não tinha a devida experiência com Deus, nem conhecia o Evangelho da maneira que um evangelista deve conhecer, né? Nessa época eu só conhecia o Evangelho, mas não conhecia o Senhor Jesus, nem o seu poder. E daí, irmão Jonel, está ali na frente da estação, essa voz veio e entrou por dentro de mim e falou: um dia todas essas pessoas precisarão de você. E eu falei, irmão Jonel, só comigo assim eu falei: puxa, eu acho que eu devo estar com algum problema. Eu estou escutando voz. Eu não conhecia, eu não sabia do Espírito Santo. Não sabia que ele falava, né? E daí eu fiquei ali meio bobo na praça. Não sabia se ia para lá, se vinha para cá. Foi tão forte que eu não sabia para onde eu ia. Que negócio é esse, né? Eu fiquei, sabe, abismado com aquilo ali. Até pensei que estava tendo problema na minha cabeça, sabe? Essa que é a realidade. E daí, irmão Jonas, eu fui mais para frente. E ao chegar em frente da casa de um advogado, logo do lado do irmão Jonas, tinha um pé de mamão
grande com 3 mamão maduro, ruído dos passarinhos. E o irmão, sabe quando a gente fala só com a gente? Sim, claro. Só com a gente? E eu falei, eu vou fazer isso, né? Isso, E eu pensando assim, que pessoas bobas. Em vez de cortar esses mamão para comer, não deixar ir para o passarinho roer. Mas, irmão Jones, quando eu acabei de pensar assim, aquela voz como um rádio, mas mais forte, entrou dentro de mim e disse assim: eu deixo eles cegos, que é para os passarinhos se alimentar. Eu disse, meu Deus, é por isso que eles não têm força de cortar. Que situação, né, irmão? Eu digo isso no mesmo dia. No mesmo dia. Nossa. Então, ficou mais desnorteado ainda, né? Pois é. Pela segunda vez. Daí eu disse assim, né? Por isso que eles não têm força de cortar, né? Porque Deus não deixa, né? Não dá força, não dá graça para eles cortar, para os passarinhos se alimentar. Sim. E a partir daí, como é que o Senhor chegou ao Evangelho e começou a sua caminhada? Pois é importante que depois daí, que Deus falou comigo dessa maneira, eu fui para casa rápido, nem fui onde eu ia, voltei para casa, eu estava preocupado, né? Aí eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu tinha um som grande assim, né? Eu falei, exceção de hoje em diante é só para escutar as coisas de Deus. Aí a minha esposa disse assim, o que está acontecendo? Daí eu falei para ela, Fátima, senta aí que eu vou contar o que aconteceu. E daí comecei a contar para ela o que aconteceu. E a partir daí, então, começa um envolvimento com o Deus vivo, com o Espírito Santo, e começa, então, a te direcionar na sua vida. E minha esposa, ela era crente desde 13 anos de idade, ela falou, o Espírito Santo falou com você, então, ele tem uma obra na tua vida, porque ele falou de viva voz com você. Ela tinha mais experiência, ela desde menina na igreja, né? E daí conversei ali, né, irmão João? Sim. E daí, aquele dia, a minha vida mudou. Eu conhecia Jesus de um jeito e passei a conhecer de outro. Depois de uma experiência dessa aí, falar com você assim é algo incrível. Que não são muitas pessoas que tiveram ou têm a oportunidade de sentir algo sobrenatural como isso, né? É incrível, irmão João. E daí, irmão João, para saber como eu fui envolvido dessa maneira por Deus, esse chamado, e eu nunca pensei em ser evangelista, irmão. Eu queria ganhar muito dinheiro, ter casas na beira da praia. Esse era meu pensamento, a minha vida era para isso, porque eu trabalhava muito no sindicato. Eu tinha 70 mil cruzados na poupança na época. E daí, passou-se 3 meses, irmão Jones, era véspera de Natal. E eu tinha uma menina, 3 meses, depois que Deus falou comigo, eu tinha uma menina, a Mônica, minha filha, ela tinha 5 anos. E ela sofria de bronquite asmática. Eu tinha condições, naquela época, eu levava ela em Curitiba, fazer exame, para ver. E o médico disse, ela tem bronquite asmático e não tem cura, né? Tem remédio. Aí, sim, né? Sim. E quando der o ataque nela, você já leva no médico. Porque quando dava, irmão, ela ficava assim... Sabe? Sim. Então, naquele dia, véspera de Natal, irmão Jones, deu nela esse ataque de bronquite. Ritmo de festa, tudo preparado. Tudo. Larga tudo e começa a correr. Deu. E daí, você veja, a minha esposa falou assim, Guilherme, eu falei o quê? Chama um táxi para nós levar a guria no médico, porque eu fui lá ver ela estava... E só passava, irmão Jones, depois que eu levasse ela no médico, né? Que ia tomar injeção, fazia inalação, e ela ia ficando boa depois de uns 3 dias. Mas eu digo, isso era algo recorrente, né? Recorrente. Acontecia, era só com o médico. Só com o médico. Certo. E ainda levava 3 dias depois de ser atendida para ela melhorar. E daí, naquele dia, eu falei assim para minha esposa, não, agora nós somos crentes, agora nós temos Jesus. Agora não vamos no médico, vamos entrar no quarto e orar por ela. Eu nem sabia o que estava falando, eu não conhecia Jesus.
sabe? Já foi motivado pela fé, hein? Pela fé. Eu digo, não, agora nós somos crentes. E eu entrei no quarto com a minha esposa, fechei uma porta, a guria com um ataque na cama ali, né, ruim. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor que curou os enfermos, o Senhor que é poderoso. Eu não sabia nem orar, irmão, não sabia nada. Eu disse, tenha compaixão dessa criança, Senhor. Quando eu falei assim, irmão Jonas, tenha compaixão dessa criança, ela dormiu. Na hora. E dormiu até outro dia, 9 horas da manhã, irmão Jonas. Algo que nunca tinha experimentado. Jamais. Visto, né? E quando ela dormiu, que eu falei, Jesus tenha misericórdia. Quando ela dormiu, irmão Jonas, eu falei assim, puxa, Jesus é poderoso mesmo. Fez a criança até dormir, Fátima. E ela acordou, irmão Jonas, no outro dia, 9 horas da manhã, pedindo para comer. E nunca mais foi no médico. Aquele dia ela foi liberta. Nossa, essa é uma experiência que poucos podem ver, né? Pessoalmente, igual o irmão viu, de ver a filha, né? A criança, tempos com problemas, e numa oração ali de fé, né? Sem saber que era fé, e ver o Senhor operar de forma que nunca mais veio acontecer. Então, né, já começa aí a caminhada com experiências com o Deus que tudo pode, né? O Deus verdadeiro, aquele que ouve as nossas orações. Obviamente que não responde tudo, porque também nós não sabemos a sua vontade, Ele é conhecedor de tudo. Mas tem orações que pela fé que Ele age, né? Tem uma palavra lá no livro de Samuel, quando Deus chama Samuel, bem no começo ali, o Senhor diz, né? O escritor diz, né? Que a partir daquele momento, Deus honrou todas as palavras de Samuel, né, mostrando o quanto ele era com ele. Então, se o homem falasse, era perigoso, né? Amém. Então tá. Mas agora, ok, né? Ouviu o chamado do Senhor, passa por uma experiência dessa, e então, certamente, o Senhor chega a alguma igreja, começa a participar e se envolver. E o que eu quero saber, quando o irmão começou a realmente teve a convicção que o seu chamado era um chamado para evangelista? O irmão foi até feliz em fazer essa pergunta, sabe? Porque eu vi aquele milagre da minha filha e, sabe, aquele milagre ele aumentou tanto a minha fé que eu queria até que o muro andasse. Sabe? Não é verdade, irmão? Aumentou tanto a minha fé que tudo para mim era Deus, sabe? Foi uma coisa assim, um impacto, sabe, irmão Júnior? Então, essa aí é aquela conversão genuína ao primeiro amor. Uhum. Eu lembro de um louvor quando era criança que dizia assim, no final dele: no alto da montanha a todos vou falar que encontrei Jesus, Senhor, eu quero transmitir. Porque quem recebe Cristo na sua vida, vê um milagre desse, vê Ele agindo, vê Ele falando com você de viva voz, certamente é algo tão motivador que a pessoa não para de falar outra coisa. Era mais ou menos esse sentimento, né? E daí, a minha fé foi tão assim, tão elevada depois desse milagre, e daí eu fui o primeiro evangelista da igreja metodista, sabe? Comecei a evangelizar lá. E dali, depois desse milagre aí, me convidaram lá na Vila Guarani para me dar um testemunho. Mas isso o irmão não estava pregando ainda, né? Não. Dar um testemunho. Eu nem era conhecido. Certo. Quer dizer, com perdão da palavra, né, irmão? Era mais um no banco da igreja ali, né? Com a Bíblia na mão. Daí, eu nem era conhecido. E daí eu fui lá na Vila Guarani uma noite para ver se dava um testemunho, mas tinha muita gente. E daí, quando eu cheguei lá, presbítero Jonas, ali naquela igreja, sentei, fiquei ali, caiu uma tempestade, uma chuva, e trevoada, e relâmpago, e entrou uma mulher com uma criança, com o cabelo tudo encalagolado, com um ataque à criança. E o pastor, tudo presbitério, chamaram para frente ela e oraram pela criança. E a criança continuou com o ataque.
E o que eu achei interessante é que aquela mulher não saiu de dentro da igreja. E mesmo depois de orarem. Mesmo de orarem, ficou ali. E a criança com ataque, e ali. E o irmão, pelo jeito, incomodado no banco. Pô, e eu ali, né? Daí, irmãos, o pastor disse assim, nós vamos ouvir uma palavra, uma saudação, um testemunho pelo irmão Guilherme. Daí, eu fui lá para frente. Quando eu fui andando no corredor, eu acho que hoje eu preciso voltar para os braços do Senhor de novo quando eu comecei, sabe? Porque naquela época o Espírito Santo falava comigo quase toda semana de viva voz. Quando eu ia no corredor da igreja para dar o testemunho lá na frente, o Espírito Santo falou comigo de novo. Como é que ele fala para as pessoas tentarem perceber? O Senhor ouve? É algo que não é explicável? O Senhor simplesmente entende que um ser sobrenatural, Deus, o Espírito Santo, está falando com o Senhor? Como é que funciona isso? Comigo foi assim, fala dentro de mim igual um rádio. E eu fico escutando aqui, eu fico igual um rádio. Reconhece que é a voz de Deus, não é algo que vem da pessoa mesmo. Conhece que é Deus, é inconfundível. Inconfundível. Então, porque a palavra falou bem assim, enquanto eu caminhava no corredor, falou bem assim, Guilherme, falou bem assim dentro de mim, Guilherme, se você for bom, você dará bom fruto. E não é por muito você falar que você será ouvido, mas se você for bom, você dará bom fruto. E eu fui até já bobo com essa palavra no corredor, já fui bobo para frente. E dali, eu falei assim, pastor, o senhor permite que eu ore por essa criança? Eu fiquei até envergonhado, sabe, irmão Jonas? Porque já tinha todo o presbitério, os pastores, tudo orado, né? Claro. Eu fiquei até envergonhado, né? Eu olhei para trás, pastor, o senhor permitiu orar por essa criança? Falou, pois não, irmão Guilherme, pode chamar ela. Uma oração a mais nunca é demais, né? Ele falou, não, pois não, irmão Guilherme, pode chamar. Eu falei, a senhora vem até aqui à frente com a criança que eu quero fazer uma oração. Igreja cheia. Cheia, lotada, e uma chuva que tava. Eu só falei assim, irmão Jonas, Senhor, Tu que curou os paralíticos, que fez o cego ver, tem compaixão dessa criança e repreende esse ataque, essa enfermidade da criança. Eu não sabia nada do evangelho. Sabia que Deus era poderoso para curar. Sabia só que Deus era poderoso. Certo. E quando eu acabei de fazer assim, a criança dormiu no braço da mãe. Igual a sua filha. Igual a minha filha, a criança dormiu. Nossa, revelando o dom de cura na vida do irmão, hein? Puxa, não dependeu sem pedir. Não dependeu da fé da mãe, não dependeu da minha fé. É o poder que existe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, hein? É o poder que tem nele. Não dependeu de minha fé, Não, é que ele é muito poderoso. A criança, irmão João, o cabelo tão encolocadinho assim, eu me lembro até hoje, os olhinhos bem azulzinhos assim, dormiu na hora. Nossa. Foi aquela alegria na igreja. Glória a Deus, alegria. Foi uma alegria. Irmão Joane, quando eu saí daquela igreja que vim para casa, eu me lembro uma chuva, eu com o guarda-chuva assim, quebrou tudo o guarda-chuva. Eu nem liguei pro guarda-chuva. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmão Jones, antes de eu entrar com aquela chuva, que eu olhei para a porta assim, que era a porta da cozinha branca, que ela era. Certo. E eu parei assim, o Espírito Santo falou forte e parece que escrevia na porta assim, Guilherme, esse não é o melhor caminho para meu povo, mas o melhor caminho para meu povo é a minha palavra. Nossa. Por isso, irmão, que eu nunca prego sabe cura. Não. Eu sempre prego que a pessoa conheça a poderosa palavra de Deus. Com certeza. Mas, irmão Guilherme, nós sabemos que Deus escolhe pessoas específicas para conceder o dom de cura. Por mais que a pessoa não peça, por mais que a pessoa não conheça Deus, não tenha, simplesmente ele dá. E o irmão recebeu algo extraordinário, sobrenatural, sem saber. E o que é mais importante que você falou aí,
Porque, na verdade, irmão Jonas, eu quero deixar bem claro para o irmão, eu nunca me considerei e nem me considero digno de fazer as coisas de Deus. Por isso eu nunca procurei me exaltar, sabe? Em rádio, nisso, em fazer propaganda, não. Certo. Sabe? Eu sempre me pus no meu lugar. Eu sempre... Sabe por causa do quê, irmão Jonas? Eu tenho, nesses 44 anos, eu nunca vi um Deus que ame tanto a simplicidade como o nosso Deus. Ah, com certeza. Eu nunca vi, sabe? Eu nunca vi. A gente sabe, né, irmão Guilherme, que o que mais interessa a Deus não é a capacidade que o homem tem, a beleza que ele tem, o intelecto, não é? Falar bem e tantas outras. O que mais agrada a Deus é um coração suscetível a obedecê-lo, independente de quem seja a pessoa, né? E vocês que nos acompanham, o evangelista Guilherme é alguém que pratica o evangelho no seu dia a dia pela fé, de forma voluntária. Inclusive, ele aceitou o convite de estar participando aqui conosco no canal God On. Vai estar um dia ou outro trazendo uma palavra devocional. Nós, como vocês verão nos nossos anúncios, teremos live de oração. E um dos homens que irão orar é este homem aqui, um homem usado por Deus, um homem que tem bagagem, muita bagagem para compartilhar. Irmão Guilherme, será sempre um prazer contar com o irmão e um prazer ainda maior o irmão ter aceitado o nosso convite de fazer parte dessa obra, onde o nosso objetivo, obviamente, somar, né, com o evangelho, contribuir com a fé das pessoas, mostrar que Deus é real, que Deus, ele fala com você, não é um Deus de mortos, né, mas um Deus de vivos, né? Mas, né, vamos, né, voltar ao assunto aqui. Então o irmão chegou lá e viu Deus escrevendo na parede. Tá. E daí ele escrevia assim na parede, assim eu via dentro de mim, na minha mente, assim: esse não é o melhor caminho para meu povo, mas o melhor caminho para meu povo é minha palavra. Nossa. Aí, passado umas 2 semanas, e daí a minha vida foi uma vida só de milagre. Passado umas 2 semanas, uma mulher, que era meio assim, uma mulher da vida, assim, né? Sim, sim. Mas que morava lá perto de casa, de uma mãe dela, muito gente boa. Sim. Aí eu estava em casa de noite, e ela chegou lá com a mãe dela. E ela não falava nada. Ela encolhida assim. Daí eu perguntei para a mãe dela por que ela tá assim. Daí a mãe dela falou assim: ela tá assim porque ela está desde ontem até hoje com dor de dente. E ela não come, nem fala, demais a dor de dente. Nem fala, nem come, nem nada. Aí eu tinha chegado de evangelizar, tomei um banho e voltei. E chamei ela e disse: não, eu vou ler uma palavra para você e vou orar. Eu tenho uma fé muito grande em Isaías 53, onde diz ali: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas santas pisaduras nós somos sarados. A palavra de Deus é viva, ela é viva. Ela sai dali e faz vida em nós. Eu tenho cansado de falar. E eu li essa palavra, irmão Jones, e orei por ela. E Jesus... E orei por ela e nem me percebi. Fui tomar um gole de café, que eu estava com fome. Fui tomar um golinho de café. E quando eu vi... Eu morava na sede do sindicato, que eu cuidava do sindicato. Ela saiu gritando... Graças a Deus, que agora eu vou para casa comer, tomar café, graças a Deus. E eu digo, uma oração simples. Simples. Não precisou embolar o peito, não. Falar bonito, falar alto, nada. Nada. Na simplicidade. Simplicidade. Olha, irmão, vamos aprendendo com esse homem. Vamos aprendendo. Eu só falei para Jesus assim na oração dela: Senhor, tenha misericórdia dessa moça, Senhor. Que está quase 1 dia e meio que ela não pode comer, tenha compaixão dela, Senhor, faça alguma coisa por ela. E Jesus fez.
Aquela moça saiu no caminho glorificando a Deus. Nossa, e eu digo, vivenciar isso, né? Quando a gente sabe que a caminhada no Evangelho não é uma caminhada fácil, principalmente para um evangelista. Mas quando vê Deus operando, Deus salvando vidas através de nós, né, que sabemos que não somos nada, é um sentimento muito gratificante, né? Algo que não tem o que paga, né, meu Guilherme? Eu imagino assim, né? Pelo pouco que eu fiz, pelo pouco que eu vi, eu vejo que o fato de Deus usar você é algo assim extraordinário, né? Mas vamos avançar um pouquinho, senão nossos ouvintes aí vão largar aí tanto tempo, né? Vamos lá, quero saber o seguinte: quando que o irmão teve convicção do seu chamado de evangelista? Obviamente, até então o irmão teve algumas experiências, vivenciou uns milagres de Deus, mas a questão da chamada em si, da convicção da chamada em si, é algo diferente. Quando que o irmão chegou a essa convicção? Porque até então o irmão tinha emprego, tinha um bom salário, e aí certamente as coisas tiveram que mudar, porque ou você continua a sua vida ou atende ao chamado, né? E aí envolve uma decisão muito séria. E como que isso aconteceu, né, na sua vida? Daí eu já estava na igreja metodista, né? E daí eu me dava muito com o pastor e os irmãos gostavam muito de mim porque eu era muito ativo no evangelismo, né? Daí o pastor Lianir, me lembro tão bem, ele falou assim: irmão Guilherme, nós vamos reformar a igreja da Becker e os irmãos aí do ministério falou para conversemos aí pro irmão ser o dirigente lá na Becker, da igreja. Dirigente? Ser o dirigente. Certo. Vamos consagrar o irmão a presbítero, né? E eu era consagrado a diácono na metodista, né? Certo. Naquela época. Daí vamos consagrar o irmão a presbítero, o irmão vai dirigir lá, uma igreja bonita, toda de madeira cipilhada. Aí eu fui pra lá e aterrei. Bateu alegria no coração. Tudo, aterrei tudo. Porque até aí, eu vou falar bem a verdade, eu, com todos esses milagres, eu não conhecia bem a Deus, sabe? Porque para conhecer a Deus leva muito tempo, sabe? Uma vida inteira é pouca, é muito pouca, sabe? E Deus age de muitas maneiras, né? Ele age de forma que a gente sequer pode imaginar, né? Verdade. Opera milagres. Olha, é incrível. É só como o irmão falou, né? Uma vida inteira é pouco mesmo para conhecer o Deus que nós servimos, porque ele foge do nosso campo intelectual, né? Ele está num nível que nós sequer podemos imaginar, né, irmão Guilherme? Esse tempinho que ele dá para nós é quase como um cisco, né? Uma coisinha de nada. Vai conhecer um Deus desse tamanho, né? Um verdade. tempinho desse, né? Sim. E aí então chamaram o irmão para dirigir uma igreja. Daí chamaram, daí eu fui lá, ajudei a reformar a igreja, tudo. E daquele dia em diante, eu não sabia que eu era evangelista, que eu era mestre, que eu era aprendiz, não sabia nada. Aí, a partir daquele dia, você sabe quando você sente assim e você vê que todas as coisas começam a dar errado? Até quando você fala dá errado, até quando você anda, você põe o pé assim, puxa, você pôs o pé errado. Mas tudo dava errado, presbítero João. Olha, eu já vi algumas pessoas falarem exatamente isso quando Deus tem um chamado específico. Inclusive tem um amigo meu aqui, né? Falou aí, faz tempo já. Ele falou assim: Johnny, quando você as coisas vão dar errado para você, não há nada que você faça. Até quando você anda na rua, o cachorro avança em você. Quando a maré vira para o outro lado, né? E é interessante que o próprio Deus permite isso na vida de algumas pessoas, né? As pessoas, muita gente talvez não entenda isso, né? Mas quem passa por isso, quem tem um chamado específico, está entendendo muito bem o que eu estou falando. Então, irmão Guilherme, a maré boa começou a mudar um pouquinho. Mudou. Aí depois me chamou para mim dirigir a igreja lá, ser presbítero. Tudo, irmão Johnny, começou a dar errado. Daí eu falei para minha esposa na mesa. Eu falei assim,
puxa, depois que o pastor convidou eu para dirigir lá na Becker, lá, a igreja, tudo dá errado, mas não tem nada que dê certo. Até no eu andar, no eu falar, no eu pegar, dá tudo errado. Aí a minha esposa disse assim, faça uma prova com Deus. E eu quero dizer para você, né, que está escutando nesse dia essa palavra, né, eu quero dizer para você que a gente tem que ser feliz até para falar. Não depende de nós essa felicidade. A gente tem que ser feliz até para falar. Sim. Aí eu falei para minha esposa assim, quem sou eu para fazer prova com Deus? Quem sou eu? Certo. E quando eu falei assim, irmão Johnny, quem sou eu? O Espírito Santo mas falou de uma forma tão poderosa e alegrou todo o meu quintal. Disse bem assim, eu não te pus por guardador da minha casa, mas eu te pus por evangelista. Aí a minha vida estava selada. Não te pus por guardador, ou seja, o teu chamado não é para pastorear, mas para evangelizar. Uma vez que você ouve isso do próprio Espírito Santo, tá selado, né? Não tem mais de jeito, né, irmão? Aí, ali, o irmão entendeu que o seu chamado era um chamado para evangelista. Anunciar o evangelho. E veja, irmão Guilherme, Jesus, o Filho de Deus, veio para essa terra cumprir uma missão de servir como o Cordeiro, aquele que vai justificar os nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz. E uma das ordens que ele nos deu é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tendo ciência que Jesus, o Filho de Deus, dá essa ordem de pregar o evangelho, e o irmão chega a entender que o seu chamado é de evangelista, obviamente que essa é uma posição muito nobre espiritual, porque é um chamado do próprio Deus para fazer aquilo que Jesus instruiu, né? Como é que o irmão recebeu isso? Começou a entender essa caminhada aí? Daí, quando o Espírito Santo falou assim na minha cozinha, me lembro até hoje. Quando eu saí na área, tinha um campo grande lá que eu plantava verduras, coisas. Eu sempre gostei de plantar verduras, coisas. Tinha um campo grande lá que quando ele falou dentro da cozinha que eu saí naquele campo assim, parece que eu estava num pedacinho do paraíso. Aquele campo ficou tudo alegre, tudo diferente. Parece que não era mais como era. Era outra época que eu estava vivendo ali naquele campo. Tomado por um poder, né, por algo assim excepcional, vamos assim falar, né? Foi um momento excepcional, assim, uma graça, um momento ali que arrebatou ali aquele lugar, sabe? Que a presença de Deus tomou conta. Tomou conta, Nossa. Tomou conta. E daí eu fui lá na igreja metodista e falei, pastor, muito obrigado, pastor, pela consideração do irmão me chamar para dirigir lá a igreja, né? Agradeço de coração, pastor. E contei para ele. Ele falou, Deus então, o Deus não tem chamado para o irmão pastorear, mas o irmão vai ser evangelista. E esse tempo o irmão continuava no sindicato, trabalhando? Não, já tinha saído daí. Já tinha saído. Já tinha saído. Porque já tinha entendido que o caminho era outro. Já tinha saído. Já tinha entendido já. Então tá. E pode falar. E daí as dificuldades começou a vir, né? E aí eu quero fazer uma pergunta pro irmão. Porque a gente vê, eu que tô há alguns aninhos aí nessa caminhada do evangelho, já vi algumas coisas, quanto mais este homem aqui. Tem pessoas que ela sente o desejo enorme de ser pastor, de ser evangelista. E tem aquelas que não sentem o desejo, mas Deus escolhe. Tá? São duas situações. O irmão já viu isso, pessoas que, não, eu vou largar tudo para ser um pastor, vou largar tudo para ser um evangelista, e no meio da caminhada a pessoa descobre que não era bem assim como imaginava, tudo
tudo mil maravilhas, onde o poder de Deus está presente, onde eu vejo o milagre, onde Deus fala com a pessoa. Muitas pessoas desistem, aquelas que têm o desejo, mas não é esse o chamado de Deus para a pessoa. Isso acontece? Irmão Jonas, acontece muito. Certo. Porque, na verdade, as pessoas às vezes são muito emocionadas. Entendo. Né? Uhum. Elas são muito, e elas têm muito desejo de trabalhar para Deus, Certo. emocionadas. Certo. Mas quando a pessoa é chamada por Deus mesmo, ele não quer trabalhar para Deus. É isso que eu entendo. Chamado de Deus. Ah, não. Que isso? Ah, não, eu não quero. Moisés. Ah, Senhor, eu não falo bem. Ah, Senhor, o faraó não vai me ouvir. Ah, Senhor, eu não quero ir. Não, é você. E aí Deus acaba usando tremendamente. E acontece muito isso. E o irmão, obviamente, não fazia ideia, recebeu esse chamado e seguiu mais. Já viu pessoas que, na emoção, achando que é Deus, às vezes não é. Óbvio, a pessoa pode fazer normalmente. Inclusive, todos devem evangelizar, todos devem fazer este trabalho. Mas, especificamente para isso, é uma outra coisa, envolve o chamado, né? É verdade. Tinha um irmão na igreja que congregava comigo, que ele tinha um desejo muito grande de trabalhar para Deus, sabe? Aí um dia ele me encontrou, sabe? Ali perto da Assembleia de Deus, da 29, ele falou, irmão, o dia que ele me encontrou, ele estava mesmo emocionado, sabe? Bastante. Eu com o pé no chão, dificuldade financeira grande, sabe? Aí, ó, tá passando ao vivo aqui, né? Passando ao vivo. Eu Vou pedir uma ajuda aí dos nossos técnicos. Você pode continuar falando. eu já experiente, né, meu Johnny? Evangelista com uma dificuldade grande, né? Certo. Já tinha nessa época um pouco de bagagem, né? Certo. Aí vi ele com tanta emoção. Irmão Guilherme, o cego vai ver, o paralítico vai andar, e Deus vai mudar tempo, Deus vai fazer maravilha. Esse é o bom, né? De ver o milagre, né? E eu disse para ele, isso mesmo, Deus faz tudo isso e muito mais que a nossa cabecinha tão pequenininha não consegue, irmão. Irmão, agora eu vou fazer a diferença nessa obra. Aí, irmãos, como o irmão Jonas falou aí. Aí, quando passou 3 meses, encontrei ele. Irmão Guilherme, eu já vi ele triste, assim, sabe quando você olha para a pessoa mudou, assim, abatido, já mudou sabe? Alguma coisa. Irmão Guilherme, ele pôs a mão assim. Irmão Guilherme, me lembro tão bem até que ele pôs a mão do lado assim. Irmão Guilherme, eu parei, irmão. Parou, irmão. 3 meses. Mas o irmão estava tão animado. O pastor não me ajuda, irmão. Irmão, eu tenho visto coisa no evangelho, sabe? É mesmo. eu tenho visto coisa. Então, irmão Jonas, o evangelho, quando Deus chama um homem, que é Deus que chama, ele tem que estar preparado. Certo. Porque as dificuldades são grandes demais. Então, aí é que tá o negócio, né? Muitas pessoas não conseguem entender como é que homens de Deus, mulheres de Deus escolhidas, que Deus está ali, está com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, e seus filhos, a quem Ele chama, que ouvem a voz dEle, que curam, que Deus usa para curar, usa para salvar vidas, transformar. E tantas dessas pessoas passam dificuldades, né? E o Pai permite. Será que é para não se exaltar? O que o irmão entende mais ou menos? Por que Deus gosta de agir assim com tantas e tantas pessoas? É porque quando nós somos chamados, a palavra já diz que nós somos provados como ouro e a prata. Certo. Né? Obviamente também, não mencionei aqui, mas tem o outro lado, né? Aquele que não quer que a pessoa faça aquilo que Deus está chamando, né? A gente sabe disso, né? Uhum. Também tem essa luta, né? Uhum. O adversário, né? O adversário, exatamente. Mas Deus é tão poderoso, que costumam falar nas igrejas, e tenho falado muito até na Assembleia de Deus, eu tenho falado muito que
eu tenho falado muito que quando Deus quer, na verdade até o inimigo vai acabar ajudando ele, sabe? Não, porque Deus é tão poderoso, sabe? Queira ou não queira, certo? A palavra final, a assinatura final, o toque final é tudo de Deus. Não tem. É claro que se Deus permitir, lógico. Lógico, né? Obviamente. Mas se Deus permitir, não pode pegar um botão do irmão Jones se Deus não permitir. Não tem esse poder, né? Então, o que eu penso, assim, do Evangelho, é que quando nós somos chamados, nós somos provados para cair tudo eu, tudo ego, certo? Entender a dependência de Deus. A dependência. E isso traz humildade, traz simplicidade, traz compreensão. Entendo. Sabe? Daí começamos a suportar os outros, né? Começa um trabalhar, então, de Deus. De quebrar o vaso. Quebrar o vaso, né? Com certeza. Toda pedrinha que está ali começa a aparecer, né? Porque, o irmão, veja, vida de milagre, vamos voltar aqui para contar, quem sabe seja o último nesse momento, sabe? Essa conversa entre nós, sabe? Tá, diga. Porque são muitos testemunhos, né? Tá, mas então um pouquinho antes, né? Então o irmão entendeu o seu chamado de evangelista, começaram as dificuldades, né? Qual foi o primeiro baque, né? Qual foi o primeiro acontecimento que causou um impacto no irmão em entender, puxa, esse chamado não é fácil? Quando que isso começou? Depois dos 10 anos, e eu ganhando alma para Jesus. Certo. Eu vi que certos dias eu não tinha condição financeira de comprar um chinelo para o meu filho. E isso Deus usando o irmão. Usando eu ganhando alma para Jesus. Orando, visitando as pessoas. Nossa. E o irmão na prova, né? Essa é uma coisa que não é fácil de entender, pessoal. Só aqueles que têm uma convivência com Deus. E isso, aqueles que vivem é verdade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, alguns dos nossos irmãos acabam tirando um pouco de proveito, né? Começa a aparecer o dinheiro, a oportunidade, né? Começa a dar uma mudada, né? Mas esse é outro assunto, né? Mas acontece uma pessoa ou outra, né, irmão Guilherme, que acaba saindo um pouco do foco, né? Até falando assim, irmão Johnny, o irmão perguntando assim, eu quero falar para o irmão que a realidade é que para conhecer a Deus leva tempo. Sim. Né? Não é do dia para a noite. E daí eu fiquei pensando assim, irmão Johnny, meu Deus, eu ganho alma para Jesus, eu oro pelos enfermos, eles são curados, Deus faz maravilha, e agora não tenho condições de pão na minha casa. Será que eu não estou errado? Eu falava muitas vezes no meu quintal, só eu e Deus, Senhor, será que não é eu que estou emocionado? Será que é minha vontade, Senhor? Certo, né? Pois quando eu trabalhava, eu tinha pão aqui em casa de abundância. Com as minhas mãos aqui, tinha comida para 2, 3 meses aí. Refrigerante eu comprava de 30 litros. Nossa. Deixava estocado. Eu digo, agora eu não posso comprar um chinelo pro filho meu? Então... Aí começa a prova para valer mesmo, né? Porque bateu nos filhos, né? Na porta de casa. Puxa vida. E eu... Pra minha esposa não ficar triste, nem meu filho, eu chorava escondido. Claro, puxa, porque você deparava com a situação... Com a situação tão difícil. Sem condição de fazer, obviamente, que isso... Só quem prova, né, pode falar, né? Só quem passa por essa situação, né? Como o irmão tá falando, chorando, escondido para ninguém ver. Mas quantas pessoas, né, não passam assim? Quantas pessoas nas igrejas, quantos pastores, quantos evangelistas, quantas missionárias, né, passam por este momento, né, irmão Guilherme? E só a pessoa sabe, né? E ali com Deus, né? Ali mantendo ouvindo a voz de Deus,
curando, Deus usando, né? E numa dificuldade. É uma experiência exclusiva, né? Essas experiências, esses milagres aí que eu tô contando são os mínimos, sabe, irmão? Mínimos? Os mínimos. Então já estão vendo que espera aí, né? Pelo jeito, vamos ter que gravar mais vídeos aí, tá? Continua, vai, irmão. Os mínimos. Porque daí quando se apertou, e quando Deus quer que o homem conheça Ele, Deus não abre caminho nem porta. Deus aperta a porta e aperta caminho. Só assim o homem pode conhecer Ele. Como falam, né? O melhor lugar de conhecer a Deus é no deserto. Aí, na prova. Aí vai ver que Deus é poderoso, né, irmão? O povo de Israel, no deserto, todo dia tinha maná. E era só por aquele dia, né? O outro dia estava à espera de um novo milagre, né? E quem vive na direção de Deus, né? Igual o irmão que vive pela fé, certamente todo dia, em algumas ocasiões, óbvio, tem que esperar um milagre, né? E nessa parte Deus é fiel, né, irmão? Fiel. E eu tive o privilégio, isso é de Deus, esse privilégio não é meu, certo. É de Deus, de nunca pedir uma oferta em púlpito da igreja e de nunca pedir R$1 para irmão nenhum. Nunca. E o irmão nunca quis gravar os seus testemunhos com uma bagagem tão grande? Não, sabe por quê, irmão Jonas? Eu fiz comigo mesmo e com Deus, eu fiz um propósito. Enquanto eu viver, eu nunca fazer comércio com a palavra de Deus. Certo. Se eu estou aqui hoje, dando essa entrevista, contando meus testemunhos, pregando, é porque eu sei que aqui é um lugar que não é para ganhar dinheiro, não é para fazer propaganda, não é para... Não, eu sei que o coração do irmão é um coração voltado para que as pessoas recebam a palavra e sejam livres, sejam abençoadas, sejam felizes. E daí, irmão Jonas, o mais importante é isso. Porque ninguém tem nada para me dar, né? Porque o dono de tudo é Deus. Certo. Eu acho que é Ele, não sei, né? Eu acho com certeza, né? Deve ser Ele, né? É Deus, né? Claro. Então, irmão, sabe por que eu digo isso? Porque daí eu fui conhecendo, mas de várias maneiras. Eu vou, nessa entrevista de hoje, eu vou dar o último top nisso aí, sabe? Tá. Um dia eu estava em casa e não tinha dinheiro para comprar pão. E eu estava evangelizando... Normal, né? É normal. Eu estava evangelizando um casal que tinha saído da Assembleia de Deus. A mãe e o filho. Certo. Na danceteria deles. E em vez de eu ir procurar recurso que eu não tinha, né? Ver se de alguma forma arrumava. Mas como eu fui um homem que toda a vida confiei na oração... Aí eu fui para lá, para a danceteria, e comecei a orar com eles, oremos lá bastante tempo, eu falei para eles voltar para a igreja. Na verdade, irmão, eles fecharam a danceteria, os dois voltaram para a igreja, a mãe e o filho. Nossa. Que bênção, que bênção. Numa situação de emergência, precisando do pão, Deus usa ainda o irmão para converter a alma. Quem que entende isso, irmão Guilherme? Pois é difícil, né? Difícil, só quem passa ali, né? Quem tá ali, né? E daí quando eu voltei... E daí, irmão Jonas, quando eu voltei para casa... Pão? Sem pão, sem R$1 no bolso. Quando eu voltei para casa, que eu olhei minha esposa de longe, eu falei assim, puxa, eu não tenho dinheiro para pão hoje. Ela falou assim... Com os filhos em casa? Com os filhos em casa. Ela falou assim, Guilherme, porque eu sempre pregava muito no Exército de Salvação, né? Certo. Aqui no centro da cidade. Sim. Aí o capitão Felipe veio aí e deixou uma caixa de panetone para você com 30 panetone lá da Suíça. Ele resolveu dar uma caixa para você. Vai entender, né, irmão Guilherme? Aí, enquanto eu trabalhava para Deus, eu estava trabalhando para mim, né? O necessário para o homem, né? O pão, Deus estava provando, né? Verdade. E aí entra, certamente, entra uma consciência, uma consciência muito importante, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus deixa claro que Deus sabe perfeitamente daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita, né? E se a gente confiar nele, exclusivamente nele, ele
de alguma forma, né, irmão Guilherme, vai agir, nem que seja para o corvo levar carne, que é o caso do profeta Elias, né? Pois é. Então, sabe, irmão Jonas, e esse mesmo capitão Felipe, nós fizemos uma grande amizade, e eu e ele, e você sabe quando Deus manda em tudo, Deus manda em mim, manda no teu coração, manda no coração do homem mais ruim. Ele gosta de mandar no coração não de gente bom, de gente ruim. Ele só gosta de mandar no coração de verdade, bastante de gente ruim. Para ele inclinar e fazer o que ele quer. Mas o capitão Felipe é uma pessoa excelente. Certo. Irmão, quando eu chegava lá em casa, quando eu estava lá em casa na área, daqui a pouco vinha ele com o Fuque dele. Naquela época o Fuque era um carro bom. Vinha ele com o Fuque. Irmão Guilherme, ele muito alegre, que homem, sabe? Ele me convidou várias vezes para ir para o Rio de Janeiro pregar lá na igreja dele, sabe? Sim. Tinha uma imensa igreja lá. Chegava lá, vim trazer uma oferta para o irmão, que eu sei que o irmão está precisando. Oxe. Eu digo, meu Deus, Deus manda em corvo, Deus manda em homem, Deus manda em capitão, Deus manda em tudo. Não tem, né? Ele usa quem ele quiser, a hora que ele quiser, né? Aí, presbítero Jonas, aí na realidade, eu fui começando a conhecer a Deus. Aos poucos começou a experimentar, mesmo naquela grande dificuldade de não ter o pão ali, conhecendo como Deus age, né? E é interessante, né? Acho que é meio que inexplicável, né? Só quem passa ali é que pode estar testemunhando essas coisas, né, irmão Guilherme? Porque enquanto a gente está lá no nosso bom emprego, na nossa boa casa, na nossa boa vida, que milagre de Deus a gente precisa? Não precisa, né? A grande maioria esquece até de Deus, porque tá tudo bom, né? Mas aqueles que vivem no seu dia a dia, na dependência de Deus, o milagre vem praticamente todos os dias, né, irmão Guilherme? E esse capitão Felipe, irmão Joana, esse capitão Felipe, Deus usou ele para eu conhecer mais a Deus, sabe? Eu já, quando olhava para ele, eu já olhava, Deus quer que eu conheça mais Deus através do capitão Felipe. Irmão Guilherme, vai ter um jantar lá na nossa sede beneficente na cidade e nós queremos convidar o irmão para o jantar. Certo. É um risoto de camarão, tudo. O irmão vai? Eu acabei de pregar num trabalho deles, né? Dobrado. Certo. Aí eu falei, vou, se Deus quiser eu vou, capitão. Daí quando eu saí, a minha esposa bem assim, como é que você vai prometer pro homem, senão não temos R$1? Mas eu não falei se Deus quiser. Eu falei se Deus quiser. Verdade. Eu não falei que eu vou, falei se Deus quiser. E sabe que Deus usou o capitão Felipe para mim conhecer mais a Deus? Daí no sábado, era no domingo, na hora do almoço, que ia ter um almoço, né? Aí, quando foi no sábado à tarde, eu fui na casa do presbítero José, muito amigo meu, de anos. E ele não estava em casa. Daí, ele não estava no serviço dele. Ele disse, bom, então eu volto outro dia. Vou voltar para casa. Sim. E na rua ali da Salina, ali, da de Passal, naquela época era de areia ainda. Era tudo de areia. Sim. Aí, mas já tinha os postes de luz, mas não tinha asfalto ainda. Era rua de buraco. Aí eu peguei e vim vindo. Situação difícil, né? Eu digo, como é que eu vou domingo no jantar? Andando de bicicleta, pensando na vida. Né? Como é que eu vou no jantar do capitão Felipe, né? Sim. Aí, vim andando. Quando de longe eu olho debaixo do poste, bem debaixo da luz, que o Espírito de Deus está aqui, nessa tarde aqui conosco. Nesse dia. Não é mentira, né? Não é mentira, o Espírito de Deus está aqui. Claro. Bem debaixo da luz, eu vejo aquele maço de dinheiro. Tudo das notas maiores. Alguém? Eu ajuntei e abri. Não passava ninguém naquele tempo. Abri assim e cheirei. Tinha o cheiro do banco. Não era moído, não era julgado. Direitinho aquele macinho debaixo da luz. Então, direitinho aquele macinho. Então, quando pessoas perdem dinheiro, não vale a pena reclamar, né? Se você perdeu dinheiro na rua, não reclame, que é Deus usando você para abençoar outras pessoas que mais precisam. Eu já perdi dinheiro na rua. Alguma coisa, e também já achei, né?
Mas tem casos aí, como o caso do irmão, né? Então você que perdeu dinheiro, aprenda com o irmão, não reclame. E eu até hoje tenho no meu coração que aquele dinheiro ninguém perdeu. Porque ele estava certinho, o quadradinho, com o cheiro do banco, sem moer, sem espalhar. É isso que eu observei, sabe? E com o cheiro assim do banco, as notas estralavam, todas elas. Direitinho, não estava espalhado, porque se caísse alguém ia espalhar, com certeza ele ia espalhar. Né? E aí com esse dinheiro... Por isso que eu observei, daí eu cheguei em casa e mostrei aquele maço de dinheiro para minha esposa aí, ó. Ela, da onde todo esse dinheiro? Eu falei, eu não disse que nós ia no jantar do capitão, se Deus quiser. Se Deus quisesse. Se Deus quiser. Que legal, né? Que legal, né, Guilherme? São experiências que nós temos que compartilhar, essas experiências para as pessoas começarem a entender que o Deus, ele é real. Nós não conseguimos entender a maneira que ele age, né? Só quando a gente convive com ele. E nos mínimos detalhes, às vezes, né, irmão Guilherme, ele age, né? Mas eu vejo, sabe, irmão Johnny, que Deus é tão poderoso que eu gosto de ver Deus não em grandeza, porque grande ele já é mesmo. Eu gosto de ver o poder dele no detalhe. Sim. É no detalhe que você vê como Deus é grande. Não é no céu, não. É no detalhe que ele é maior do que o céu. Sabe por quê, irmão, que eu digo? Porque outro dia, eu me arrumando, penteando o cabelo, aí a minha esposa bem assim, Guilherme, eu não vou lá no almoço hoje. Não vou. Eu vou lá na casa do meu pai hoje. Aí eu disse assim, eu pensei comigo, como ela falou ali, né? Como que nós vamos no jantar? Deus não está permitindo ela ir, né? Ah, entendi. Então, Deus, ele trabalha em detalhe. Lembra do capitão lá? Sim, claro. Né? Do capitão da porta lá, né? Poderia Deus, né? Você só vai ver, mas você não vai comer, né? É verdade. Então, irmão Jones, eu vi ali, nos detalhes, como Deus é poderoso. E aí envolve uma conexão com Deus, né? Tá ligado espiritualmente, de forma que entende o trabalhar de Deus, né? Enfim, é único, né, irmão Guilherme? Puxa. Cada um tem a sua experiência, né? Maravilha, muito poderoso, né? Nossa. Olha, irmão, Deus é tão poderoso. Você que está me ouvindo essa palavra nesse dia, Deus é tão poderoso que às vezes eu tenho vergonha de Deus, sabe? Da minha fragilidade, da minha imperfeição, de tudo, sabe? Porque Ele é tão perfeito, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que às vezes eu fico com vergonha das minhas atitudes e da minha vida. Porque Ele é muito mais do que eu já pude imaginar em todos esses 43 anos. Muito mais. Olha, se você procurar conhecer Ele, você vai ser uma das pessoas mais felizes da face da terra. Amém. E assim, meu Jones, eu agradeço. Mas não vai contar lá da dificuldade da filha lá, que não tinha dinheiro nem para um chinelo. Outro dia, então, CD. Esse daí vai ficar para outro dia, porque tem coisas que aconteceu que nem eu acredito. Ó, não podemos perder a parte 2 aí, tá? Do testemunho. Não percam essa parte 2 aí do que o evangelista Guilherme, né, se propôs hoje a contar aqui para nós compartilhar com você que está aí assistindo, porque são conteúdos, né, são coisas que edificam. As pessoas precisam ver, saber através de testemunhos como Deus age, como Ele é poderoso, né, irmão Guilherme? E então, para encerrar, qual que é o recado que o irmão gostaria de deixar aos nossos ouvintes para nós estarmos encerrando essa primeira parte? Câmera. Eu quero deixar para você, nesse dia, uma palavra. Se você quer ser bem-sucedido na vida, quer ser abençoado e feliz, sempre leia a palavra de Deus. Leia ela continuamente. Ela restaura, ela cura. Eu vou fazer 70 anos já, caminhando para 70 anos. Meus olhos ainda é de guri de 18 anos. Bom, leio de noite. Leio durante o dia quase 2 horas, eis a palavra de Deus. Sabe? Porque a palavra de Deus é aquela que restaura, que cura e que dá uma nova vida para nós. Fica com esse recado no teu coração.
leia a palavra de Deus, que ela é mais do que toda a ciência que você pode imaginar, o poder está nela. Amém? Amém. Então, irmão Guilherme, muito obrigado por essa primeira parte desse testemunho que vai longe pelo jeito, hein, amados que estão me ouvindo aí. E você que nos assiste, muito obrigado por ter participado aqui do nosso canal. Se você está gostou dessa primeira parte, compartilhe, passe para tantas outras pessoas, porque muitas outras podem ser abençoadas através de você que está compartilhando. Então, muito obrigado, te esperamos, tá, para a segunda parte, né, irmão Guilherme? Se Deus quiser, estaremos aqui, né? E muito em breve, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Em breve continuaremos. Grande abraço. Amém, Jesus. Amém.